Testemunho de Jacques Verbelle, da cidade de Douala, Camarões. Ano 1992. Eu era um cristão rebelde e vivia escandalizado do Evangelho. Apesar das minhas falhas, o Senhor Deus me deu várias chances. Eu moro em uma vila pobre, sou casado e tenho 4 filhos, o meu salário quase não dava para viver. Um cristão que trabalhava comigo não gostava de mim. Ele fez de tudo para eu perder o meu emprego. Ele inventou mentiras e fez a minha vida em um inferno. Quando o meu chefe me chamava para conversar, ele torcia que eu fosse demitido e queria me ver desempregado. Com todos os meus defeitos, Jeová bradou dos altos céus, e quem foi demitido foi ele. Quando eu saía do meu trabalho, eu me encontrava com uma mulher e traía minha esposa. Até levei a amante para minha casa. A minha esposa via ela e chorava, entrava no quarto e orava a Deus. Ela não tinha condições financeiras de me largar e morar sozinha. Eu a fiz sofrer muito, pois o demônio me usava para fazer essas coisas em sua frente. Quantas vezes ela me via com outra mulher e não esboçava nenhuma reação, somente ficava triste e entrava para o quarto. Ela intercedeu pela minha vida. Ela dizia que enquanto não tiver um encontro com Jesus, eu nunca seria um cristão de verdade. Eu era um cristão carnal que não podia ver uma mulher passar na rua que olhava e às vezes falava palavras sedutoras. Uma feiticeira fez um ritual e um demônio da prostituição se materializou em uma linda mulher. A feiticeira mandou esse demônio me seduzir. Eu era um cristão carnal que não podia ver uma mulher e me deitei com aquele demônio disfarçado de uma mulher. Eu me lembro de que ela se deitou comigo e depois do ato sexual ela desapareceu. Eu fiquei apavorado e clamei a Deus. O demônio que se transfigurou em mulher sabia que o meu ponto fraco é a vida sexual. A partir desse dia eu orei a Deus por temor. Pedi para minha esposa orar por mim. E foi através de suas orações que fui arrebatado. Eu recebi forças através das suas orações e comecei a orar. Um dia eu fui orar na sala da casa. Jesus apareceu a mim quando eu orava na sala. Ao ver ele cair de rosto no chão prostrado. Foi tão forte a sua presença que o meu corpo morreu. O meu espírito estava ao lado de Jesus. Ele disse: "Vamos visitar o inferno", e segurou em minha mão e começamos a descer. O que eu vi no inferno foi assustador. Eu vi milhões de demônios no inferno fazendo projetos futuros para a Terra. Eles estavam bem animados com os seus novos projetos. Eu vi os demônios da destruição que estão irados contra a igreja. Eles cometem todos os tipos de atrocidades na terra, causando mortes em acidentes e assassinatos. Vi Satanás sentado no seu trono. Ele estava com uma forma humana, se preparando para enganar os povos com a sua aparência. Eu vi o meu irmão de 15 anos dentro de um poço de fogo. Ele era um feiticeiro que morreu jovem. Também vi o meu pai sofrendo no inferno, que morreu na feitiçaria. O seu corpo estava na forma de esqueleto e ardia igual uma brasa. Ele também morreu na bruxaria. Vi a minha avó que estava sendo atormentada por um demônio com garras enormes. Eu vi o meu primeiro pastor ardendo em chamas. Ele estava ali por não viver o evangelho. O anjo disse que ele nunca viveu o que pregava. Eu vi as pessoas da minha família, quase todas no inferno. É muito triste ver uma família inteira se perdendo por não conhecer a verdade. É a verdade que liberta a pessoa da prisão do pecado que leva ao inferno. Você que é um cristão, não deixe que a sua família vá ao inferno, interceda por suas conversões. Eu vi poços de fogo no inferno, grandes covas cheias de larvas de fogo. Eu vi cisternas no inferno que são cativeiros subterrâneos. Eu vi quando um homem tentou sair de uma cova de fogo e os demônios o puxavam para baixo.
Eu vi cadeias com celas de prisões onde as pessoas são atormentadas lá dentro. O fogo devora e consome as pessoas. Esse fogo nunca cessa e tem fome insaciável. O fogo arde que dá sede nas pessoas. Eu vi um homem em forma de esqueleto ardendo em chama correndo e se jogava ao chão querendo que as chamas se apagassem, mas tudo era em vão. O anjo me mostrou uma rede produtora de alimentos que iriam subir para a terra. Os donos de empresas de alimentos faziam pactos com os demônios para que a marca das embalagens vendesse mais. Dentro desses alimentos, eu vi químicas venenosas que causam câncer, impotência sexual e outras doenças. Ali tem alimentos que deixam a mulher estéril e incapacitada de gerar filhos. Por isso que existem muitas mulheres que não conseguem ter filhos e têm que fazer tratamentos caros para engravidar. O que estou falando são fatos reais do mundo espiritual e está oculto aos olhos da humanidade. Os empresários faziam pactos com os demônios e recebem as fórmulas do inferno para produzirem suas indústrias na Terra. Alguns alimentos que eu vi no inferno foram Coca-Colas e todos os tipos de refrigerantes. Todos os produtos embalados e tudo que não era natural. Eu vi um terrível principado que está agindo na alimentação, usando os empresários para envenenar os produtos. Eu fui a um lugar onde vi os cristãos que conversavam na hora da ministração e não prestavam atenção no ensinamento, ficaram fracos espiritualmente e foram para o inferno por não edificar as suas vidas. Eu vi demônios que dominam a mente das pessoas com suas ideologias de seitas. As pessoas que conseguiam entravam nessas seitas eram envenenadas espiritualmente e eram dominadas pelas forças do mal. Eu vi novas seitas se multiplicando no inferno. Os demônios inventores conseguiam seguidores de suas mentiras. Algumas seitas que já existem eu vi lá no inferno como os Mormons, Testemunhas de Jeová, Adventismo e Unicismo. Também vi o Principado dos Jogos Olímpicos. Ele recebe grande ritual na abertura dos Jogos Olímpicos. Antes dos jogos começarem tem sacrifícios de pessoas e adoração. Eu vi o Principado da Ciência perto dos laboratórios do inferno. Esse demônio é alto e inteligente responsável pela teoria do Big Bang. Foi ele que usou Charles Darwin para elaborar a doutrina que o homem veio do macaco. Eu vi 2 laboratórios de engenharia genética. O primeiro era um de modificação genética de seres humanos. Pessoas e crianças eram sequestradas para servir de experiências. No inferno eu conseguia ver lá na Terra como uma pessoa era aberta viva para testes genéticos. Esse laboratório que eu vi no inferno está localizado nos principais países da Europa. Os cientistas tiraram os óvulos das mulheres e misturavam com o sêmen de um animal. Esses óvulos fecundados foram colocados na mulher de volta. Ali as pessoas ficavam em cativeiro sem poder sair. E do ventre de uma mulher nasceu um ser estranho, misto, parte humana e parte animal. Uma nova espécie estava sendo criada para habitar na Terra. Muitos animais modificados geneticamente são soltos na floresta. Mas o prazo de vida desses animais é curto e eles acabam morrendo. A criação do homem é imperfeita e a criação de Deus é perfeita. O homem quer ser Deus, imitando as obras de Satanás. Eu vi animais criados que não viviam muito. Eles são os chupa-cabras, uma espécie de animal modificado com DNAs de outros animais diferentes. O chupa-cabra é uma experiência genética de laboratório. E também sei que o governo está querendo criar uma nova raça humana, através da mistura genética de sangue humano e animal para a criação de pessoas mutantes. Os demônios querem destruir a imagem de Deus nas pessoas para construir as suas imagens diabólicas com as mutações. Também vi milhões de mosquitos em um laboratório.
Eles foram modificados geneticamente com novos vírus em seus DNAs e depois eram soltos nas cidades. E causavam milhões de mortes pelo mundo. Esse plano maléfico saiu do inferno para a terra, através dos pactos milionários feitos com Satanás. Os demônios me mostrarão um laboratório demoníaco no inferno. Eles disseram que esse laboratório já está à terra para experimentos diabólicos. As pessoas são abertas vivas e cortadas para experimentos científicos. Pessoas mortas não servem para os testes, somente as vivas que eram sequestradas. Uma grande tela de televisão se abriu no inferno, onde vi os políticos do governo pagando milhões de dólares para realizar experiências como humanos. Vi várias pessoas sendo sequestradas por agentes secretos do governo. Essas pessoas eram amarradas em uma cama do laboratório, onde eram cotadas vivas. Eu vi quando o cérebro de um homem muito inteligente foi tirado de sua cabeça com ele ainda vivo. Tudo para fazer pesquisas científicas. Também vi experiência de DNA de outras pessoas com sangue de animais. Os cientistas faziam uma manipulação genética, misturando sangue animal. E o resultado foi desastroso, uma aberração da natureza. Eles cruzaram dois DNA, uma nova espécie de animal. E nessa experiência um animal estranho foi formado. Os demônios no inferno ficavam felizes por assistir àquela barbaridade. Eu vi uma reunião no inferno com demônios da ciência. Satanás, querendo ser Deus, falou do seu maior desejo, que é clonar pessoas na terra sem almas. Ele quer realizar uma clonagem parecida com a sua imagem. Ele quer mutação genética da pessoa com um animal. E ainda disse para os demônios subirem à terra e inspirar os cientistas a criarem a sua obra-prima. Eles querem criar pessoas imitando a Deus, misturando o DNA do homem com o dos animais. Eu vi vacinas sendo criadas no inferno para matar pessoas na terra. Eu vi novos insetos sendo preparados no laboratório para transmitir novas doenças. O anjo disse: está na hora de sair desse lugar, vamos para as nuvens. E nas nuvens encontrei com Jesus. Eu do alto, grande turbulência na terra, como aviões caindo, terremotos, furações, pessoas se suicidando. A igreja sendo perseguida, cristãos sendo mortos. Os justos sendo injustiçadas, pessoas sendo caluniadas e traídas pelos melhores amigos. O Senhor disse: tudo isso é o começo das dores. O Senhor me mostrou uma pobreza extrema em alguns lugares do mundo, pessoas passando fome, sem roupas e doentes. O Senhor disse: a maioria dos pastores não abre as suas igrejas em lugares pobres por não conseguir lucros. Esse povo pobre não pode dar ofertas, eles precisam das ofertas. Para os pastores, lugares assim não interessam para eles abrirem as suas igrejas. As grandes igrejas só abrem em grandes cidades povoadas. Em lugares onde muitos trabalhavam e podem ofertar. Eu cobrarei desses pastores ricos quando morrerem por não levar o meu evangelho a lugares pobres como esses. Muitos pastores são milionários e têm condições financeiras para levar a minha palavra aos quatro cantos do mundo. Eles não fazem isso com as suas fortunas, que ajudaria muitos povos que passam fome. Mateus capítulo 25 versículo 35. Tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Os pastores precisam deles para serem os pregadores do dia do amanhã, e eles precisam dos pastores para não perder as suas salvações. Também vi estupros, pais abusando das filhas, mortes violentas e inesperadas. Acidentes de carro, enchentes e incêndios em prédios e florestas. O Senhor me mostrou o principado da guerra responsável por comandar armas de destruição.
Os espíritos da morte que trabalham para esse principado estavam inventando novas armas de guerra e novas bombas com alto poder destrutivos. Esses espíritos ceifavam muitas vidas. Essas novas invenções estavam sendo preparadas para subir a terras, cujos objetivos dos demônios e fazer as nações guerrearem, incentivar um matar o outro. Vi um filho matando o pai, e depois o seu irmão se vingava e mandava matá-lo. Vi demônios dançando nos salões de músicas no meio de pessoas. Eles faziam as pessoas dançarem através dos ritmos. Jesus disse: Cuidado, agora que foste no inferno e viste essas coisas, não será mais o mesmo. Ficará conhecido, pois esse testemunho causará grande impacto em sua nação. Tu precisa se arrepender de ter traído a sua esposa, ainda tem essa dívida comigo. Precisa pedir perdão e fazer uma oração de arrependimento. Precisa se libertar da idolatria. Tem coisas na sua casa que não me agrada e tens que jogar fora. Quanto ao seu testemunho, cuidado com as ofertas. Agora volte à terra e testemunhe. O meu espírito voltou ao corpo e falei do meu testemunho. Eu fui evangelizar um rapaz homossexual depressivo. Esse rapaz se envolvia com homens e não sabia explicar os seus desejos pelo gênero masculino. Ele foi a várias igrejas para se libertar, buscando ser uma pessoa normal. Esse jovem queria ser um homem, mas não conseguia se controlar. Ele disse que existe uma força mais forte que impulsiona a se comportar igual a uma mulher. Os cristãos de várias igrejas nunca receberam esse jovem bem e sempre com preconceitos disfarçados junto com as suas repugnâncias. Tudo isso contribuiu para esse jovem não querer mais visitar as igrejas. Eu preguei a palavra para ele. O Senhor me revelou sobre o espírito do homossexualismo que possuiu esse jovem quando era criança. Foi através de um desenho de televisão. Os demônios sabiam da minha insistência de ganhar aquela alma. Eles estavam preparando para matar o jovem. Esse rapaz conversou comigo e disse: Eu queria que Deus me fizesse gostar de uma mulher como um homem normal. Vou fazer uma cirurgia para remover esses pequenos seios que nasceram em mim. Ele tinha tomado muito hormônio para crescer os seios. O jovem não conseguia deixar a sua vida de homossexual. Eu orava todos os dias por ele. Até que ele foi internado no hospital e estava muito doente. O seu estado era de morte. Visitei o hospital e preguei a salvação, dizendo para entregar a vida para Jesus. No outro dia ele entrou em coma e não podia mais ver e nem ouvir. Ele estava no aparelho e eu estava ao lado de sua cama. Eu fiz uma oração para Deus ter misericórdia da sua alma. À noite eu fiz uma oração e o Senhor Deus me revelou que não adianta orar para sua cura. Eu pude ver a alma saindo do seu corpo. Os demônios estavam ao redor da sua cama esperando para levar a alma daquele jovem. Quando o demônio pegou em seu braço para levar a sua alma, um anjo desceu do céu e disputou a alma daquele jovem com o demônio. Aquele demônio disse: Esse jovem pertence ao inferno por ser um homossexual. O anjo disse: Ele se arrependeu de seus pecados e entregou a sua vida a Jesus antes de morrer. E quando o anjo falou aquilo para o demônio, eu lembrei que ele deu crédito à minha pregação. Fiquei emocionado quando o anjo levou a alma daquele jovem ao céu. Todo o seu sofrimento acabou. Ele estava da sua obra homossexual, que tanto ele lutava para se libertar. A minha preocupação era sua salvação. Eu tinha pregado para ele no último dia que estava consciente. Ele nunca me disse que iria entregar a sua vida a Jesus. Mas no fundo do seu coração, ele aceitou a salvação e confessou os seus pecados a sós com Deus. Eu não vi a sua confissão, mas Deus viu tudo isso. O Senhor Deus me revelou que os demônios armavam um laço de morte para sua vida.
O Senhor Deus permitiu que ele ficasse doente e morresse para destruir os planos dos demônios que queriam matá-lo. Eu perguntei a Deus na minha oração por que o Senhor não deixou viver para fazer a obra. O Senhor me revelou que ele não aguentaria as tribulações e retornaria para o mundo. E assim os demônios ceifariam a sua vida. À tarde Deus me revelou que um casal de obreiros da minha igreja estava discutindo e Satanás estava armando uma cilada de morte. Ele estava jogando pensamentos malignos na mente da mulher para matar o seu marido e também induzindo o homem para matar a sua esposa. O Espírito Santo me revelou para falar com o casal antes que seja tarde demais. Eles são os obreiros mais próximos de mim. Se eu recuar e não falar com esse casal, serei responsável se alguma coisa acontecer. Chamei o casal e conversei com eles a respeito da revelação que recebi de Deus. O casal confessou que pensamentos de homicídios estavam em suas cabeças por causa das discussões. Eles se reconciliaram e pediram perdão a Deus. Fizemos uma oração pela vitória. Quero dizer para os casais, tenham concordância mútua. A mulher não é objeto de posse, nem empregada de homem. A mulher não é instrumento de desejos e prazeres. A mulher é auxiliadora do homem. Homens que são ásperos de caráter firme e grosseiro. Não faça sua esposa sofrer, a trate bem. Mulheres valorizem os seus esposos. Depois desse problema que foi resolvido entre o casal, outra coisa aconteceu. O rapaz desviou da igreja por encontrar defeitos nas pessoas. Fui à casa dele e disse que todas as igrejas têm defeitos. E se ele olhar para isso, encontrará muitos defeitos. Eu disse para ele ver o lado bom da sua igreja, que é o evangelho, é a oração. Ele disse que o lado bom é que o número de jovens aumenta. Eu disse para ele, isso é mais importante do que qualquer erro humano. Nossa igreja tem qualidade. Ele congrega no mesmo ministério onde eu congrego e se reconciliou voltando a fazer parte da igreja. Fui à casa dos meus pais. Os meus pais que congregam comigo foram libertos através do testemunho. Até os meus irmãos mais velhos que vivem em outra cidade se converteram. Eu joguei fitas, discos de cantores, quadros e pôster dos meus ídolos. Eu me libertei da idolatria e joguei tudo fora. O meu ídolo é Jesus agora. Igrejas grandes, catedrais evangélicas me chamaram para relatar o meu testemunho. Já relatei o meu testemunho em ginásios cheios e ganhei muitas almas. Pedi perdão para minha esposa e fiz uma oração de arrependimento que chorei. Agradeço a Deus que me concedeu falar desse testemunho ao mundo. Que a paz e a salvação estejam com todo o amém.